Então tá, minha gente. Então vamos falar de tecidos, tá? Algumas coisas que a gente enxergar agora aqui, vocês vão fazer então uma relação também com o nosso conteúdo de polímeros, tá? Principalmente quando a gente fala aí das fibras que são químicas. De certa forma, nós temos também as fibras naturais, que daí a gente está, digamos assim, em outra família de materiais. Por mais que agora em materiais 2, digamos assim, a gente tem trabalhado mais aí com metais e polímeros, tá? Lá em materiais 1, por exemplo, vocês viram, né, um pouco mais de madeira, seus derivados, tá? Então que estaria mais na família, digamos assim, de materiais naturais, tá? Mas enfim, agora eu vou comentar para vocês um pouquinho aí do que é então essa parte. Primeiramente, então aqui eu coloquei uma definição, tá? Então, ó, é um material à base de fios, tá? Então esses fios vão ser basicamente aqui de fibras naturais, como eu estava introduzindo, assim, né? Ou químicas. E isso vai ser composto então de diversas formas, tá? Para a gente basicamente ter aqui diversos tipos de coberturas, né? Então, assim, essa é a nossa definição, assim, de maneira bem geral aí para tecidos. Então, eu posso ter basicamente aqui esses três grupos, tá, gente? Os naturais, tá? As químicas que são artificiais e as químicas sintéticas. Então, lembrando que eu estava falando, né? As naturais e químicas, né? Mas eu consigo ainda separar elas aqui em artificiais e sintéticas. Trazendo então um pouquinho de cada um, aqui eu coloquei então algumas características. Então, né, as fibras naturais, elas vão ter aquelas irregularidades, tá? Aquelas sutilezas. Então, tudo que é natural a gente consegue perceber essas características, né? Um outro aspecto importante aqui é a questão da absorção e da porosidade, tá? Então, isso é bem característico da fibra natural. Então, isso também vai deixar o material assim mais suscetível, tá? A variações de temperatura, de umidade, mas também vai gerar um certo conforto aqui, né, na hora que a gente for utilizar, principalmente quando a gente fala em vestuário. Então a gente consegue também equilibrar, digamos assim, essas características, tá? Outro aspecto importante aqui é com relação à elasticidade, então a gente pode dizer que isso vai ser mais limitado nos materiais naturais. Então isso está presente principalmente quando a gente fala aqui do algodão, do linho, tá? Então, esses tecidos são mais propensos então, a gerar aquelas rusgas, então, justamente por não ter essa elasticidade. E aqui eu botei alguns exemplos para vocês de maneira bem geral. Então, o algodão, o linho, a seda, a lã, tá? E aí até a minha intenção depois, como eu falei antes, né, deixar o fórum aberto hoje ali, né, é colocar para vocês então exemplos aí desses materiais, né, pensando no processo produtivo, para vocês também poderem relacionar, enfim, com esses conceitos aí. Então tá aqui, né, gente, trouxe algumas imagens para vocês. Então aqui primeiramente temos o algodão, tá? E aqui no outro lado o linho, tá? Só para poder ilustrar, né? Depois a seda, tá? E aqui então a lã. Lembrando que a seda, né, eu vou ter o processo produtivo bem específico aqui, né, do bichinho da seda, tá? Depois eu vou colocar para vocês o vídeo para vocês darem uma espiada. E aí eu complementei com outras fibras naturais, tá? Para vocês também terem assim algumas referências. Tem muitos materiais aí disponíveis, tá? A Audaces, ela tem um catálogo bem interessante que daí depois eu posso também compartilhar com vocês. Mas aqui eu tentei trazer assim alguns exemplos, né, para a gente poder ter essas referências, tá? Então trouxe aqueles iniciais ali que são os mais característicos, tá? Daí agora estou colocando mais alguns aqui. Então o rame aqui, né? Então ele tem basicamente uma aplicação aqui mais em tecidos, alguma coisa de cordas, barbantes, ó, o papel moeda, tá? Então é uma situação aqui bem específica que eu achei interessante eu trazer para vocês também, né? Tá? Pode se utilizar também como reforço para mangueiras, para pneus, enfim, né? Tá? E a origem aqui é na planta, né? Que vai ter o mesmo nome, tá? O coco, né, gente? Também aqui, né? A produtos tapetes, escovas, cordas, vassouras, tá? Vasos para plantas, painéis.
assento para carro, tá? Então assim, é bastante diverso, né, as possibilidades de utilização dessas fibras, tá? Eu coloquei só alguns exemplos aqui para tentar ilustrar, né, e trazendo para vocês então algumas imagens gerais aí. O AKK, tá? Também aqui, ó, ela é uma folha do tipo de bananeira, tá? É bem parecido, né? Tá? Então a gente tem aqui saquinhos para chá, ó, gente. Papel para cigarro, para embrulho, para escritório, tá? Também aqui para linha, tá? Rede de pesca, tapete, tá? Tem bastante possibilidades, né? E aqui o outro material também, né? O cânhamo, né? Que vocês não conhecem, né? Tá? Então a gente tem aqui para corda, para roupa, para calçados, né? Telas para pintura, tá? Papel, painel para carro. Então assim tem diferentes possibilidades. Tá? Lembrando que é diferente aqui da maconha, tá, gente? Estou falando aqui da planta, tá? Aqui eu coloquei também, agora pensando um pouco nos bichinhos aqui, tá? Botei outros exemplos também, como a lã de angorá, tá? Então é uma lebre específica aqui, né? A gente tem ela na China, Argentina, Chile, República Tcheca, tá? Então a gente tem a aplicação em cachecóis, mantas, chales, roupas mais finas, né? Tá? O mohair aqui, que é um pelo de cabra angorá também, né? Específico, a gente consegue perceber aqui pelo bichinho, tá? É bem diferente. Então também a produção de ternos, suéteres, meias, cobertores, chales, carpetes, tá? E tecidos para decoração. Aqui eu tentei resumir para vocês aqui dessa forma, tá? A lã de alpaca, tá? Também aqui, né? Então uma outra possibilidade, pegando mais Peru, Bolívia, né? Então para roupas, boinas, gorros, cachecóis, meias, tapetes, pelúcias. Parece mais ou menos com o Neymar aqui, ó. Tá? O pelo de camelo também é uma outra possibilidade. Então tá aqui o camelo, né, gente? Tá? Em menor escala também é utilizado o dromedário, tá? Então roupas de frio, casaco, jaquetas, capas, blazers, luvas, tá? Também aqui é bastante extenso, né? A cachemira também já devem ter ouvido falar, eu imagino, tá? Então, pelo de cabra, cachemira, é essa cabrinha que está aqui na imagem. Então, roupas de frio, botei assim, tá, gente? Suéteres, cachecóis, mantas, também cobertores, tá? Então, assim, também tem bastante possibilidades aqui, principalmente levando em consideração o vestuário. Bueno, então as fibras químicas, tá? Primeiro falando das sintéticas, tá, gente? Então, novamente aqui eu tenho algumas características gerais. Então, a pouca capacidade de absorção, tá? Então, vai ser um pouco diferente das fibras naturais, conforme eu estava falando antes. Só que eu tenho um aspecto aqui que é bem interessante, ó, que é a termoplasticidade. Então, vocês que estavam estudando polímeros aí, tá, anteriormente, né, já conseguem, enfim, relacionar, enfim, essa família de fibras químicas aqui, né, a esse tipo de característica, tá? Então, a gente vai conseguir basicamente aqui trabalhar com material, né, de diferentes formas aqui, né? Então a gente consegue moldar, né, sobre determinadas condições de temperatura, né? Pode ter texturas tanto nos fios também quanto nos próprios tecidos. Então considerando principalmente este aspecto aqui, tá? Dá para dizer então que as fibras aqui vão ser extremamente elásticas, tá? E logo assim vai ser muito mais difícil delas amarrotarem. Aí eu coloquei para vocês também assim alguns exemplos gerais, né? O poliéster, as poliamidas, que são o nylon, tá? As poliolefínicas, os acrílicos, o PU. Daí tem possibilidades também aqui com fios metálicos ou até a própria fibra de vidro, tá? Então vai depender, é claro, da minha aplicação depois, tá? Lembrando que aqui eu estou falando mais assim de forma geral sobre a fibra, tá? Primeiramente. Então algumas imagens para vocês aqui também só para poder ilustrar, tá, gente? Coloquei aqui então o poliéster, tá? O exemplo do guarda-chuva também aqui, ó, tá? Com o nylon, tá, gente? Então o nylon que vai no nosso guarda-chuva, para quem não sabia, né? Tá? Depois aqui os acrílicos, tá? Estão aqui presentes, por exemplo, nessas mantas, tá? À minha esquerda aqui.
e depois aqui um exemplo do PU, tá? Então eu vou ter esse PU aqui na forma do elastano, do lycra, né? Lembrando que aqui, gente, nas fibras vai acontecer semelhante assim com alguns materiais que a gente já conversou anteriormente, né? Nós vamos ter assim um nome comercial, por exemplo, para esse material aqui, né? Tá? Então assim tu tem um material com diferentes nomenclaturas, digamos assim, dependendo, é claro, de que empresa que vai estar produzindo esse material, né? Então a gente tem assim materiais similares, dá para dizer assim, né? Mas com nomes diferentes, tá? Eles são a mesma coisa. Fios metálicos, tá, gente? Aqui eu coloquei para você só para ilustrar, né? Tá aqui então a minha esquerda. E depois aqui eu botei um compósito, tá? Que vai ser o nosso próximo assunto. E aí eu coloquei o exemplo da fibra de vidro. Então a gente consegue perceber essa característica. Aqui a gente tem um compósito, tá, gente? Trabalhando então com a fibra de vidro principalmente. Falando um pouquinho de fibras químicas, tá? Então agora artificiais. Então assim, elas são basicamente, se a gente olhar assim visualmente, a gente não vai conseguir distinguir, tá, pessoal? Elas são muito similares, tá? Mas tem algumas características que são, digamos assim, que vão diferir então umas das outras. Elas são mais frágeis, tá? Então a gente pode dizer que as sintéticas aqui são mais resistentes então do que as fibras artificiais, tá? Só que o processo de tingimento ele é mais fácil. Mesmo assim, em alguns casos, a gente pode até perder a cor sobre a ação da luz solar, ou seja, né, aquele material vai desbotar. Tá? Outro aspecto é que também elas são más condutoras de calor. Então, assim, são poucas características que vão distinguir então, essas duas famílias aqui. Tá? As duas são fibras químicas, mas enfim, eu preciso só considerar alguns aspectos. Tá? Aí eu trouxe para vocês os três principais, dá para dizer assim aqui, os acetatos, os triacetatos e os raions, tá? Então aqui ó, o musseline é um exemplo de acetato, tá? Então tá aqui na minha direita, aqui, desculpa, na minha esquerda, tá, gente? Então esse tecido aqui. E os raions, né, que são aqueles bem fininhos assim, né? Tá? Geralmente coloridos aqui, né? Eu tentei pegar uma imagem que ilustrasse bem para vocês, então o que é essa fibra, né? Claro, já aplicada aqui no tecido, né? Bom, aqui eu já trouxe um pouco da cadeia têxtil para vocês, tá? Então, basicamente, aqui eu coloquei as três famílias que eu havia comentado anteriormente, tá? A partir, então, das fibras, dá para dizer de forma geral que eu vou para o processo de fiação, tá? E aí eu vou escolher aqui, ó, ou eu vou para malharia ou eu vou para tecelagem, tá? Logo adiante eu já vou explicar para vocês o que é esses dois aqui. E aí a partir deles eu vou para uma etapa de acabamento e depois eu vou para confecção. Então assim, de maneira bem geral, né, gente, o que é a cadeia têxtil, tá? Aí aqui eu trouxe para vocês então um pouquinho mais detalhado, né? Então como é que vai se dar essa relação aqui, né? Tu tem os fornecedores, tu tem o próprio setor têxtil e tem os clientes, né? Então, fornecedores aqui, né, a gente pode ser tanto fornecedor de máquina, pode ser quem vai fornecer as fibras, né, tanto naturais quanto as químicas aqui, e também tem toda a parte de corantes, tá? Aí aqui a etapa de fiação que eu havia mostrado na outra lâmina, tá? E aqui no setor têxtil eu vou ter então, né, basicamente a tecelagem, tá, e a malharia. E aqui eu coloquei para vocês a possibilidade de trabalhar com tecido não tecido, tá? Logo adiante também eu vou comentar mais o que é isso aí. Tá? E aí então depois beneficiamento e a parte de estamparia. Tá? E aí sim depois eu vou chegar aqui nos meus clientes. Então a confecção do vestuário, a confecção de acessórios, artigos polar, artigos técnicos, industriais. Né? Vai depender muito aqui de que tipo de produto final que eu vou produzir, enfim, né, a partir daquele tecido. Tá? Então, gente, ó, agora falando de forma mais direta, tá? Então eu tenho o tecido plano, tenho o tecido de malha e o tecido não tecido, a partir daquilo que eu estava mostrando anteriormente, tá? Visualmente vai ser o que eu tenho aqui nas minhas imagens, tá, gente? Ó, o tecido plano aqui, né, a gente consegue perceber, né? Ele é bem mais retilíneo, tá? A gente consegue perceber também o que aqui, ó, ele tem dois elementos, tá?
por enquanto eu vou chamar assim, ó. Eu tenho no caso esse elemento que está aqui em amarelo e tem outro elemento aqui que está em azul. Um na vertical e um na horizontal. Tá? Tem o tecido de malha. Então aqui ó, é totalmente diferente esse desenho. Tá? A gente tem aqui ó, a laçada, que é este elemento aqui, enfim, né, que está, dá para dizer assim, entrelaçado. Né? É daí que vem o nome. Tá? E o tecido não tecido, que aqui está uma bagunça. Ó. Tá? Os fios aqui estão de forma aleatória. Então, basicamente, aqui, ó, através dessas três imagens, eu já consigo perceber como é que vai se dar, enfim, a apresentação desses tecidos, tá, gente? Agora eu vou comentar para vocês como é que é cada um deles. O tecido plano, tá? Ele tem, então, dois conjuntos de fios, por isso que eu comentei antes, chamei atenção para isso. Tá? Eles vão se cruzar, então, em ângulo reto. Esses dois conjuntos de fios são os seguintes aqui, ó. Um deles é o urdume e o outro é a trama, tá? O urdume é aquele conjunto de fios que vão ser dispostos na direção longitudinal, ou seja, é no comprimento do tecido. E a trama vai ser aqueles que vão ser dispostos na direção transversal, ou seja, vai ser na largura do meu tecido, tá? Então tá aqui, né, gente, só para poder ilustrar, né? Então, os fios de urdume estão aqui nesse caso aqui na minha vertical, tá? E aqui na horizontal eu tenho os fios de trama. E aqui eu tenho então o seu entrelaçamento, tá? Aqui para vocês eu já coloquei então 3 exemplos, pessoal, tá? Então eu tenho a tela ou tafetá, a sarja e o cetim ou raso. Então são diferentes apresentações do tecido plano, tá, gente? A tela ou tafetá, né? Ó, é um tecido fino e acetinado, feito de seda, tá? Tem boa resistência à abrasão e a produtos químicos, tá? Ele aceita corantes, também é facilmente lavado. E se tu assim olhar ele visualmente, ele parece com um cetim, tá? Já a sarja aqui, ó, é um tecido de lã, algodão ou até misto, tá? Então ele vai ter esse ligamento, enfim, que é bem característico aqui, né? E ele tem algumas estrias também no sentido diagonal, tá? Por exemplo, aqui, gente, ó, o jeans. O jeans, ele é um tipo de tecido plano, tá? E ele vai se apresentar, então, com esta configuração aqui, ó, tá? Sarja, porque ele vai ter, então, esta mistura, dá para dizer assim aqui, né? Basicamente aqui de lã e algodão. Claro, alguns podem ter, enfim, outros materiais tipo elastano, tá? É comum até nas calças, né? Então a gente tem esta apresentação aqui para este tipo de aplicação no caso. O cetim ou raso que está aqui, né? Que eu comentei aqui no primeiro, tá? Vai ser esse tecido então que é feito de seda, tá? Só que ele vai ter assim um brilho bem característico aqui, né? E aí ele tem o avesso, tá? E o lado direito diferentes. Ele é muito utilizado então para roupas de noite aqui, né? Tá? Então um tecido luxuoso, dá para dizer assim. Tá? Então assim, ó, são aplicações mais específicas, tá? Considerando algumas características aí, mas todos dessa família aqui, ó, tecido plano, tá, gente? Aqui eu coloquei para vocês então já uma imagem para vocês tentarem enxergar, né, estas diferenças aí, né? Tem pequenas assim diferenças, enfim, na forma que está entrelaçado aqui, tá? O meu urdume e a minha trama. Então a gente consegue enxergar isso aqui pelas imagens que eu coloquei para vocês, tá? E aqui embaixo eu coloquei então as imagens dos tecidos, então, né? A tela ou tafetá, a sarja, aqui o exemplo que eu coloquei foi justamente o jeans, tá? E aqui o cetim ou raso, tá? São os 3 expoentes aqui. Falando um pouquinho do ferramental, gente, então assim, só para poder ilustrar, né? Para poder produzir, enfim, esse tecido plano, né, gente? Uma das principais formas vai ser, então, através dos teares, né, gente? Então, o processo vai ser o processo de tecelagem. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de um tear clássico, tá, gente? Mais convencional, dá para dizer assim, né? Tá? Então, esse tear que vai propiciar, enfim, aquele entrelaçamento entre a trama e entre o urdume, tá? Então por isso que eu tenho aqui, ó,
rolo de ordume, por exemplo, né, o rolo de tecido aqui já no final, né, e aqui o quadro de liços, né, tem vários componentes dentro do tear, né, para poder fazer então esse entrelaçamento, né, gente, tá? Então aqui eu coloquei a formação da cala e inserção da trama, que é justamente quando ocorrer então aquele entrelaçamento, né, onde eu vou juntar então o meu ordume e a minha trama, tá? Então tá aqui pelas imagens aí, né, gente? Quando tiver a batida do pente, então eu vou acabar formando então o meu tecido, né? Depois eu vou colocar para vocês algumas imagens, acho que é até melhor, umas imagens não, vou colocar alguns vídeos, tá, gente? Para vocês conseguirem visualizar melhor, enfim, né, esse processo aqui, tá? Que eu acho que daí fica mais claro aí, né? Só para ver como é que funciona aí um tear, tá? O tecido de malha, tá? Eu já tenho então como elemento principal a minha laçada. Então ela tem algumas partes ali, tem a cabeça, duas pernas e dois pés, tá? Então eu tenho aqui tanto a carreira quanto a coluna, ou seja, a carreira vão ser aquelas laçadas consecutivas e elas vão estar no sentido da largura do tecido. Já a coluna vai estar no sentido do comprimento do tecido, tá? Então aqui agora dá para enxergar melhor, né, gente? Então tá aqui a minha coluna, né? E aqui está a minha carreira, né? Então aqui as partes que eu comentei antes, né? A cabeça, duas pernas e dois pés, tá? É justamente então a minha laçada aqui, este elemento aqui que vai formar então o meu tecido de malha, tá? Algumas características aqui então, a flexibilidade, então tu consegue recuperar, né, a tua forma inicial, né? É bastante elástico. A deformação, vai acontecer essa deformação, né? Porque tu vai ter uma estabilidade dimensional que vai ser menor, tá? A questão da porosidade, né, gente? Isso aqui é positivo no sentido de ter um maior conforto térmico, tá? E aqui eu tentei ilustrar para vocês, ó. Aqui então eu tenho um tecido de malha no seu estado normal. Então aqui, ó, aqui eu já estiquei ele no comprimento e aqui eu estiquei ele na largura. Então assim, ó, por ele ter a laçada como elemento principal, isso vai gerar para ele, enfim, essas diferentes características aqui, né? Tá? Então, principalmente a questão da estabilidade que eu estava comentando aqui, né, a gente consegue perceber pela própria apresentação desse tecido quando eu estico mesmo, né? Tá? Falando ferramental, então aqui desta parte, então tem os teares específicos então para malharia, tá? Então eu vou chamar aqui de tricotagem, tá? Aí eu coloquei para vocês uma imagem de um tear retilíneo, tá? Então ele vai fazer o tecido de malhas aberto, que é esse tecido que está saindo aqui embaixo, tá, gente? Depois eu vou colocar também para vocês alguns vídeos de referência lá no fórum para vocês olharem. E eu tenho a possibilidade de trabalhar também com tear circular. Então o tecido tubular, nesse caso, né? E o diâmetro vai ser mais variável. Então o tecido está aqui dentro, tá, gente? Ó. Ele é tubular porque ele vai ter, enfim, vai ser produzido, né? De forma circular, tá? Depois eu também coloco um vídeo para vocês enxergarem, né? Aqui eu tenho os carretéis, né? Eu estou puxando os fios lá em cima, né? Depois vai ficar mais claro para vocês verem então como é que esse tecido é montado, né? Então, o terceiro tipo é o tecido não tecido, tá? Então ele tem uma estrutura que ela é plana, ela é flexível e também é porosa. Então são algumas características iniciais. Esse tecido ele vai ser formado basicamente por um véu, tá? Ou por uma manta de fibras ou filamentos. Lembrem bem daquele desenho, daquela imagem que eu mostrei lá naquela lâmina anterior, tá, gente? Eles vão ser orientados então direcionalmente, tá? Ou ao acaso, tá? E aí eu tenho diferentes formas para poder consolidar esse material, né? Pode ser por um processo mecânico, tá? Pode ser por um processo químico ou até térmico. Ou também combinar esses processos. Depois, mais adiante, ali eu coloquei para vocês alguns exemplos, tá? Então as fibras, gente, não são tramadas, então diferente do que acontecia com os outros dois tipos, tá? Elas são dispostas de forma aleatória, tá? Outro aspecto aqui que geralmente eu vou ter esse material na forma de rolos, tá? É chamados aqui de roll god,
tá? Então os rolos para poder, enfim, depois eu colocar, enfim, dentro do ferramental, né? E produzir, enfim, seja aqui por qual processo for, né? O meu tecido não tecido. Eu botei para vocês agora aqui alguns, né, das fibras, né, que podem ser utilizadas, tá? Artificiais, então a viscose, aqui o vidro, o silicone, o acetato, tá? Lembrando que aqui é bem aberto, né, as possibilidades de aplicação, tá? A gente não estranha, por exemplo, tentar o vidro aqui, tá? Os naturais, ó, lã, algodão, coco, sisal, cachemira, que eu falei antes, asbesto, tá? Metálicas aqui também, ó. Tem materiais, né? Materiais cerâmicos, tá? Lembrando que aqui a coisa abre mais, né? Sintéticas, ó, poliéster, polipropileno, poliamida, polietileno, policarbonato, os acrílicos ali, tá? Então assim, ó, é bastante amplo aqui as possibilidades de matéria-prima para fazer então tecido não tecido. O que eu gostaria que vocês assim guardassem de informação, tá, gente? É com relação a essa fabricação aqui, que independente de qual o processo, que a gente tem muitos e muitos processos para poder produzir aqui o meu TNT, né? Somente por a gente ter aqui materiais diferentes, tá? Mas sempre eu vou ter duas etapas aqui, ó, tá? Independente então do tipo de processo que eu vou utilizar. Então é a formação da manta, tá? Sempre vou ter que ter a formação da manta e depois eu vou ter que consolidar essa manta. Independente, enfim, do tipo de processo que eu for escolher, sempre eu vou ter que ter essas duas etapas, tá? Isso que eu gostaria que vocês aí guardassem informação. Então, assim, eu tentei aqui compilar para vocês, assim, tem muitas possibilidades, né? Tentei compilar, assim, os principais exemplos, tá? Dentro de cada situação aqui, né? Então, dentro da formação da manta, botei, por exemplo, aqui, ó, quando eu vou fazer isso via seca, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o processo mais comum, gente, é o processo de cardagem, tá? Então, essa cardagem, basicamente, vai ser esta parte aqui, ó, tá? Do processo, onde eu tenho, então, essas calandras aqui, ó, tá? Vocês conseguem visualizar aí que ela tem um monte de pontinha, tá? Então, basicamente, é como se fosse uma escova, tá? Ela vai acabar alfinetando esse material, aqui vai acabar, digamos assim, misturando esse material, tá? Então, na primeira esteira aqui eu vou colocar as fibras cortadas, tá? E aí depois eu vou fazer com que ele se aglutine, né? Que ele se forme, dá para dizer assim, né? Tá? A partir, enfim, da ação aqui dessas calandras aqui, tá, gente? Se a gente for observar o processo artesanal lá com os teares, tá? Depois eu vou colocar até um vídeo para vocês ali, vocês vão ver o pessoal escovando as fibras, tá? Então isso era feito de forma manual. Aqui eu estou trazendo a mesma coisa, só que dentro do processo para produzir o meu TNT, tá? Então eu estou utilizando, enfim, esse tipo de ferramental aqui, né? Cara, depois isso vai sendo aqui, né, calandrado, né, vai indo mais para frente, né, até eu conseguir então depois formar minha manta aqui no final, tá? Eu tenho uma outra possibilidade aqui que eu coloquei para vocês, que é com o uso do ar, com fluxo de ar. Então, aqui também eu tenho, gente, ó, é o mesmo processo que eu tenho, é similar ao processo anterior, só que agora eu tenho a ação do ar aqui, né? Então, na verdade, esse ar que vai entrar aqui pela parte superior, né, ele vai acabar direcionando, então, essas fibras aqui, né, com relação a essas calandras, tá? E depois ele é sugado, aqui ele sai aqui pelo lado, tá? Então é justamente para tentar forçar, enfim, essa formação da manta, tá? Então é basicamente igual o outro aqui, mas eu tenho essa variação, né? Tá? Então esses são aqui os dois processos iniciais, pegando como exemplo então a minha via seca, tá? Na via úmida, basicamente então eu estou falando de água, tá, gente? Então aqui no início do processo eu vou ter, ó, fibra e a água junto aqui, ó. A água então vai molhar essas fibras, né? Vai ajudar elas a se aglutinarem também, ó. E depois segue igual, né, gente? Até ela tu vai tirando a água, digamos aqui, já pelo meio, né? Tá? Até tu conseguir formar a manta aqui no final.
Então a diferença tá aí, né, gente? No primeiro, então, via seca e aqui via úmida, então utilizando a água dentro do processo. Tem uma terceira possibilidade que é via fundida, tá? Então agora vocês já sabem lá tudo sobre polímeros, né? Então basicamente aqui eu posso trabalhar com o processo de extrusão, tá? Então na saída da extrusora aqui, gente, ó, tá? Eu vou ter então, vou formar esses filamentos, ó, tá? E depois esses filamentos vão ser dispersos aqui, né? Para a gente conseguir então formar essa manta, tá? Então eu começo com o processo de extrusão. Eu posso fazer, tem um processo também derivado aqui que eu posso utilizar também via sopro, tá? Mas enfim, o mais comum é aqui com fiação contínua, que é com extrusão, tá? Para a parte de consolidação, gente, tá? Aqui já abre também para outras possibilidades. Eu coloquei, se eu não me engano, aqui 3 para vocês, tá? A primeira é a mecânica, tá? Então a mecânica aqui, basicamente, eu vou depender então das forças aqui friccionais, tá? E também desse entrelaçamento das fibras. Basicamente aqui por essa agulhagem aqui, ó. Então ele é um pouquinho semelhante àquilo que eu tinha lá com as calandras ali, né? Com aquelas pontinhas, tá? Só que agora eu tenho então essa tábua de agulhas aqui, né? Tá? Então quando ela perfurar aquela manta, né, que já está formada lá da primeira etapa, então essa perfuração vai fazer com que esse material acabe consolidando, tá? Também assim é um dos processos mais comuns, tá? Então por isso que é um processo aqui mecânico, tá, gente? Tenho depois aqui a química, tá? Então aqui basicamente vai sofrer um processo químico, por isso que tem esse nome, né, gente? Então eu preciso de um agente ligante aqui, tá? Então eu tenho a impregnação, tenho a aplicação, né, por um método de espuma e também tem a aplicação de sólidos, né? Então assim tem diferentes maneiras de eu, enfim, desencadear esse processo, tá? Eu vou começar inicialmente aqui, né? Eu tenho basicamente, né, o cilindro perfurado aqui, tá? Para poder fazer com que esse material seja impregnado então na manta. Depois eu vou remover então, né, esse excesso através dos cilindros espremedores aqui nessa parte. E aí eu vou ir adiante, tá? Então aqui vai ocorrer basicamente o que vocês têm lá dentro da etapa de polímeros, tá, gente? Que é o processo de polimerização, que basicamente vai ser o resultado dessa reação, né? Então aqui num primeiro momento eu tenho o material, né? Ele está disperso aqui, né? Tá? Aí eu vou fazer a secagem da água, né? Vai ficar só o material e aí ele vai passar por um processo de polimerização aqui, né? Onde vai ser feita então a cura, tá? Então é totalmente químico, então essa possibilidade aqui de consolidação. E aqui eu coloquei para vocês só os exemplos então de agentes ligantes, né? Então tem diferentes materiais. Ele pode ser sólido, né? Pode ser uma solução polimérica, pode ser uma dispersão polimérica, no caso aqui é a base de água, tá? Tem diferentes possibilidades aqui. Quando eu falar então da parte de consolidação térmica, né? Também aqui me abre também outras possibilidades também. Então a calandragem a quente, posso trabalhar com raios infravermelho, posso trabalhar com sistema ultrassônico, tá? Isso vai cada vez mais evoluindo, né, gente? A gente tem assim, dependendo aí do ferramental que vai ser utilizado, dependendo do, digamos assim, daquilo que foi produzido, a quantidade de produção, enfim, né? Tu tem ferramentais para todo tipo de bolsa e para tudo que é tipo de empresa, né? Tá? Aqui eu coloquei para vocês a calandragem a quente, que seria então esse primeiro, tá? A questão principal aqui é basicamente então essa calandra, que ela vai ser aquecida, tá? Então, através desse aquecimento, então ele vai acabar consolidando a manta, né? Lembrando que ela já vem formada aqui no início. Então, ao passar por a calandra quente, então eu vou ter a formação então desse material, tá? E aqui eu coloquei para vocês então, através das imagens, né? Eu tenho a termofixação com raios infravermelho, tá? Então já diz aqui o próprio nome, né? Através da ação dos raios infravermelhos, né? Então quando passa aqui na máquina, né?
tá? Eu tenho a ação do raio infravermelho, né? E ele vai acabar consolidando o material, tá? Dá para dizer assim que isso é muito utilizado, por exemplo, para poder selar embalagens, tá? É uma possibilidade aqui de exemplo. E também o sistema ultrassônico, tá? Então, através da onda sonora aqui, né? Então é tão forte, né, que ela acaba então consolidando aquele material, né, gente? Então, também é utilizado, né, em várias situações aí, né? Então, assim, aquelas embalagens que a gente vê às vezes de TNT, os saquinhos, né, são todos produzidos, enfim, né, a partir, enfim, de processos aqui de consolidação da manta, seja por termofixação ou por sistema ultrassônico, né? Para fechar então a parte de TNT, gente, eu botei o exemplo do principal material, que é o que eu estava falando, né? Então, o tecido não tecido, gente, tá? Que é esta família aqui de tecidos, tá? Basicamente tem como principal expoente o nosso TNT. Então o nome TNT ele vem justamente aqui dessa família, tá? Lembrando que eu tenho diferentes tipos de TNT, tá? Então ele é esse material que vai ser confeccionado, então, né? Basicamente nesse caso, né? A base de polipropileno e de viscose, tá? E daí ele tem como características aqui, né? É atóxico, tá? É semipermeável, tá? Ele impede a passagem de partículas ou gotas de fluidos contaminados, tá? Então, até lembrando agora aí que tá toda essa questão aí das máscaras, tá, gente, de proteção, né? Então, tem que utilizar o TNT específico, tá? Então, como eu falei antes, né? Então, tu tem vários expoentes, né? Dentro dessa família aqui, né? Tá? Por fim, eu trouxe aqui para vocês só as referências, então, gente, um pouquinho ali do livro do Lima, tá? E depois de uma apostila aqui de tecnologia têxtil, tá? E depois, cara, eu fui complementando aí com outros materiais que eu tinha disponível, tá, gente?